Olá, devoradores de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é um outro vídeo de resenha, né? Vou trazer a resenha aqui para vocês do livro Submerso, do Eduardo Silto, que é um booktuber muito famoso aqui na comunidade do YouTube, né? Eu acompanho bastante o canal dele no YouTube, então hoje vou resenhar um livro escrito por ele. Então, se você já gostou do tema do vídeo, né, se você conhece ele, se você conhece o canal dele, conhece alguma das obras, né, porque se eu não me engano essa daqui é a segunda, tem mais uma obra que ele escreveu. Então, se você já gostou de tudo isso, já deixe muito like aí embaixo, compartilhem o vídeo e o canal com os amigos, que a gente está rumo aos 600 inscritos agora, e me ajudem a bater essa meta, né, compartilha aí pra geral. E bora pro vídeo, bora pra resenha. Como eu já disse pra vocês, desde sempre eu acompanho o Eduardo no YouTube, né, no canal dele que ele tem aqui no YouTube. E assim que eu fiquei sabendo que ele ia começar a sua carreira, né, na área da escrita, né, da produção de livros, eu fiquei muito curiosa pra ler as obras dele, tanto que eu já tava com elas na minha wishlist e aí eu consegui comprar Submerso, né, foi assim, o primeiro que mais me chamou a atenção por causa da capa, então eu acabei comprando ela primeiro. Eu sei que tem Traços também, que é um outro livro que ele escreveu, mas eu achei interessante começar por Submerso, porque eu já fiquei mais impactada com a capa em si e não me decepcionei. Vocês vão ver que eu gostei bastante do livro, né? Ao longo da resenha eu vou falar pra vocês como eu gostei bastante do livro e eu me surpreendi, viu? Tive a oportunidade de começar com Submerso e me surpreendi bastante com a história. Vamos lá para falar agora aqui um pouquinho para vocês do enredo do livro. Bom, no enredo do livro de hoje a gente vai ficar a par da história do Dimitri, que é um adolescente paulistano comum, né? Que mantém o seu dia a dia simples, ele trabalha, estuda, sai com os amigos, então é um paulista normal, como qualquer outro, né? Mas, assim, um evento repentino que aconteceu na vida dele, que faz ele ter, né, começar esse enredo surpreendente aqui pra gente, é o fato da morte da mãe dele, né? A mãe dele acaba morrendo, se eu não me engano, aqui no livro já vai ter se passado mais ou menos um ano ou um tempo a mais do que isso. E aí, depois desse ocorrido, ele acaba ficando um pouco depressivo, sabe? Com intensos conflitos internos, então a partir desse ponto que a gente vai começar a acompanhar o nosso personagem, a partir desse ponto que a história vai toda se desenrolar, né? A gente acaba conhecendo ele a partir desses eventos que já tinham acontecido no passado, né? Com o nosso personagem principal, o Dimitri. Esse ponto aqui que eu vou falar pra vocês, eu acabei não, assim, percebendo muito no livro, porque o autor, ele explica de uma forma muito leve, sabe? Que a gente até não tem muita ideia que isso aconteceu, mas a gente vai acompanhar a volta da rotina do Dimitri depois dele ter tentado se suicidar, né? Depois de uma tentativa de suicídio. Essa é uma questão que eu não tinha percebido, assim, real no livro, e só depois de eu pesquisar, assim, umas outras resenhas que eu tava vendo, que eu fiquei, nossa, realmente, eu não tinha percebido isso. Então a gente vai pegar ele voltando à sua rotina, né, ao seu dia a dia, como eu disse pra vocês, né, após ele ser internado. E, como eu disse, o tema é tratado de uma forma muito fraca até, sabe, em relação... Tem algumas partes que eu fiquei meio perdidinha, mas é um tema que é bem tratado aqui no livro, né, que é essa questão dele de estar meio depressivo, meio perdido nas ideias, de não estar sabendo lidar com o luto, mesmo tendo passado um tempo muito grande, ele não está sabendo lidar. Uma coisa que eu achei muito semelhante em Por Lugares Incríveis, né, que eu já resenhei aqui pra vocês, que eu vou deixar passando aqui nos cards, se eu não me engano, é deste lado aqui, a resenha desse livro que eu já trouxe aqui no canal, e é um livro também que a personagem principal, ela mesmo passando um tempo bem longo da sua perda, ele ainda não sabe lidar com o luto e com o que ele tá sentindo e com o que sobrou pra ele, vamos dizer assim. Então é algo também que é muito citado aqui em Submerso. Focando agora nos personagens, né, eu já citei um pouquinho pra vocês do que a gente vai encontrar numa proposta inicial. E agora, falando dos personagens, a gente vai conhecer, além do Dimitri, a gente vai conhecer o pai dele, eu não me lembro certinho o nome,
mas é o pai do Dimitri, a gente vai conhecer ele e também conhecer a forte relação que os dois têm, né, por causa desses traumas do passado. Eles meio que se usam de âncora, então a ligação e a união que eles têm é muito forte. Então pai e filho estão bem unidos aqui neste livro, a gente vai ver isso, né, essa boa relação familiar. E também a gente vai ver a relação dos dois, né, do Dimitri e do pai, com o pai do Dimitri, né, o avô, o pai do Dimitri, né, na verdade. A gente vai ver a relação dos dois com o avô do Dimitri e é uma relação, assim, um pouco mais conturbada, né, também com algumas questões do passado, só que essas questões, elas estão um pouco mais rancorosas, vamos se dizer assim, né. Os dois têm meio que dizer, uns traumas, uns conflitos, então a relação do pai do Dimitri com o avô do Dimitri é um pouco difícil, meio conturbada. A gente vai ficar conhecendo um pouco disso também. E aí a gente vai ver, né, que além dessas questões, tem algumas outras que eu não vou contar aqui pra vocês, porque eu quero deixar, assim, vocês mais curiosos. Umas resenhas que eu tava vendo por aí, as pessoas estavam falando muito sobre o livro e, assim, não tava deixando ter aquela magia de você conhecer a história ao ler. Então, é algo que eu quero deixar muito aqui pra vocês. Eu vou só citar alguns pontos e vocês vão descobrir tudo lendo, porque eu não procurei nada pra ler. E quando eu li, gente, foi cada coisa assim que eu fiquei chocada, eu não sabia também. Aqui eu vou falar pra vocês porque eu não sabia. Eu não sabia que esse livro ia tratar de temas LGBTQIA+, né? LGBTQIA+. Eu não sabia que iam tratar de temas assim, que ia ter um romance assim. Então eu fiquei chocada quando eu li, gostei muito e quero citar aqui pra vocês, porque às vezes vocês não vão ter este conhecimento, né? Aqui na sinopse não fala muito sobre isso e é algo que a gente descobre lendo um livro, então é uma questão assim que eu quero prezar aqui nessa resenha, que eu não quero dar muitos detalhes do enredo para que vocês fiquem mesmo curiosos para ler. Aliás, com a volta do Dimitri, ele também vai reencontrar os seus melhores amigos, né? A gente vai ficar a par de quem são eles, né? Os seus únicos e melhores amigos, que são a Clarissa e o Bernardo, né? São dois amigos que ele conhece e que também são marcantes em algumas épocas da vida do Dimitri, né? Eles têm um papel principal e muito importante na vida desse nosso personagem. E a gente vai ver que a relação deles também não é 100% flores, não. Eles também têm alguns conflitos, algumas brigas, algumas coisas assim, principalmente o Dimitri e o Bernardo. A gente vê que a relação deles é um pouco mais complicada do que a dele com a Clarissa, e a gente pode considerar assim que o Dimitri leva a Clarissa como uma irmã mesmo pra ele, né? Em vários momentos ele tá se unindo a ela, querendo ver se ela tá bem e tal, então também são dois personagens que vão ter nessa história, que também tem um papel muito importante pra tudo que o Dimitri tava passando em relação à mãe, a esses conflitos internos e tal. São dois personagens que ajudaram bastante ele na sua vida. Agora, focando um pouco mais na ação, o Dimitri, por estar cansado de se lamentar, de se culpar pela morte da mãe, ele resolve preencher o vazio, né, seu vazio interior, saindo com os amigos, só que saindo de uma forma meio perigosa, sabe? Ele gostava de altas aventuras, de sair para beber, se drogar, então a gente percebe que ele tá tentando achar uma fórmula de escape de um jeito não muito legal, né? Então a gente percebe que ele e os colegas estão meio que ferrados, né? A gente vê que a relação de todos tá com problema, todos estão com problemas internos, então psicologicamente todos estão ferrados e o Demo, como os amigos chamam, resolve se aliviar, vamos se dizer assim, né? Se distrair fazendo essas coisas mais perigosas, saindo, bebendo, arrumando briga em bar, essas coisas. Então a gente vê que ele voltou, mas voltou abalando e não muito bem psicologicamente. E após uma dessas aventuras que eles sempre faziam, eles acabam se dando mal. Por quê? Porque eles vão entrar lá no recinto, né, no ambiente lá e tal, só que eles estavam usando documentos falsos, e aí eles acabam tendo um rolo lá e tal, e aí eles acabam indo para a delegacia por causa desses documentos e deste rolo que eles fizeram lá neste local. E aí ele percebe que
realmente ele precisa parar um pouco com essa vida doida, com essas brigas e essas aventuras loucas, e ele percebe também que por ele estar fazendo isso, a sua relação com o pai está acabando se desgastando, sabe? Por ele estar sempre tendo que buscar o filho nessas coisas, de estar sempre repreendendo o filho, ele tá vendo que o que eles tinham de saudável, né, está acabando, que ele tá acabando com a parte saudável da relação dele com o pai. E aí ele vê que realmente ele precisa mudar, que ele precisa de ajuda, né, que ele não pode continuar naquela loucura de tentar se distrair fazendo coisas absurdas. E aí, né, o avô dele vê que realmente o estado dele é muito crítico e o avô oferece uma ajuda. O avô dele, se eu não me engano, ele aparece na casa deles depois de muito tempo, de sempre... Ele só sempre ligava, mandava mensagem e tal, ele nunca aparecia na casa deles. E aí o avô deles resolve ir na casa e tentar ajudar o garoto, e depois de muito pensar, ele acaba aceitando essa ajuda porque ele viu mesmo que a situação estava difícil, que ele precisava mudar. E a solução que o avô lhe propõe é que ele vá para um acampamento de jovens com problemas, jovens desajustados, que promete ajudar ele a se colocar na linha, né? O acampamento Misfit. O avô propõe que ele vá para esse local, né? Primeiramente ele fica meio receoso, mas após ele ver tudo isso, né, que eu disse para vocês já várias vezes, ele aceita. E eu também não vou dar muito detalhes de como é a sua convivência, de como ele foi lá para esse acampamento, porque eu acho que é algo interessante para vocês descobrirem lendo, mas saibam que ele aceita ir para esse acampamento, que ele vai, e que ele vê que realmente lá não era tão ruim quanto ele pensou, né? A forma que as pessoas usam para tentar colocar as pessoas na linha e tal não é tão ruim, né? A forma de ajuda com tratamentos psicológicos, com idas a consultórios e tal, tomando remédio, não é tão ruim quanto ele pensou, né? É algo que eu posso falar aqui pra vocês, não vou dar muito spoiler nem muito detalhe. Mas lá, além disso, né, além de se tratar, ele faz alguns outros amigos, né? Ele faz... ele fica no acampamento onde se divide por colegas de quarto, né? A divisão do quarto é com colegas, e aí ele também faz amizade com o seu colega de quarto, que é o Henrique. Ele faz amizade também com uma garota que, vamos se dizer assim, tem um poder a mais neste acampamento, porque ela é filha dos donos, que é a Alma, né, que é filha dos diretores do acampamento. O Henrique, que eu falei pra vocês, que é o seu colega de quarto, ele também faz natação e tal. Então, eles, os três, né, vão manter uma amizade assim. E ele também vai conhecer algumas outras pessoas, se eu não me engano, tem uma garota que chama Agatha. Ele também vira amigo de um outro menino, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ele também faz algumas amizades nesse acampamento, e elas também servem de âncora pra ele, para que ele melhore e tal. E também tem um mistériozinho nesse acampamento, né, que também vai ter a ver com esses garotos, essas novas amizades que ele faz. Agora, falando um pouquinho sobre a escrita do Eduardo, né, eu gostei bastante. É um livro bem leve, vocês podem ver que ele é bem curtinho, então a escrita dele é bem leve, bem simples. Dá super pra você entender, não é aquela coisa complicada nem nada, os fatos ficam claros. Eu gostei bastante da escrita e da forma com que ele criou os personagens, né? Com as suas inseguranças, os seus questionamentos, principalmente o Dimitri, né? Que é o personagem principal, ele tá sempre se questionando e tal, tanto que teve várias partezinhas que eu marquei que são alguns pensamentos dele que eu também achei interessante, que eu concordava. Então eu gostei muito dessa forma de raciocínio e dessa forma de escrita do leitor. Foi uma leitura muito cativante e eu gostei muito, e nitidamente dá pra gente perceber a evolução, né, dos personagens, a evolução do Demo principalmente ao longo do livro, ao longo do enredo. Então foi algo que eu gostei bastante, a maturidade também que ele teve em relação a esse acampamento, na hora que ele voltou e tal, teve uma mudança mesmo visível no personagem, algo que também nos faz pensar na nossa vida, porque nesse acampamento ele não tem acesso à internet nem nada, ele não tem acesso ao celular, à televisão, então a gente percebe que às vezes a gente pode estar um pouco parado e meio neurótico com tanta tecnologia e tanta confusão e tanta informação. Então, algo que eu consegui ligar
com a vida, assim, a nossa vida aqui de fora, sem ser no livro. É uma questão que eu quis citar aqui pra vocês, porque eu acho interessante, que eu gostei bastante de ser citada no livro. Ela não é tão, assim, direta, mas a gente pode tirar essa lição da história. E embora o livro seja muito bom, teve alguns pontos que me decepcionou um pouco, porque vocês perceberam que ele é bem curtinho e ele trata de questões, assim, bem complexas que acho que precisava ser um pouco mais escrita, sabe? Pra mim, ele acabou de uma forma muito repentina e muito aberta. Teve questões, assim, que pra mim não conseguiriam ser explicadas em 200 páginas, em 190 páginas. Não são questões que conseguem ser escritas e descritas detalhadamente em só isso. E acho que foi isso que eu não gostei muito na história, sabe? E também teve uma parte que o Dimitri tomou decisões que eu acho que foram muito, sabe? Eu não tomaria essas decisões, sabe? Pra mim foi muito... Ele perdoa muito fácil, vamos se dizer assim. Vocês vão entender lendo o livro quem ele perdoa e o quê, mas ele foi muito rápido nas decisões dele. Eu sei que é por causa que o livro é curtinho e tal, a história tem que ser dinâmica, não pode ficar enrolando muito, mas eu acho que foi tudo um pouco muito rápido e essas questões pouco detalhadas, pouco trabalhadas. Mas é um livro que eu gostei bastante, é uma leitura leve que dá pra você ler num diazinho assim, falei, tô meio de ressaca, não sei o que ler, não quero ler uma coisa muito grande, eu recomendo você ler Submerso, né? Uma coisa bem curtinha e bem legal. Também eu recomendo o Submerso para quem gosta de livros com a temática LGBTQIA+, que eu falei para vocês, e envolvendo, assim, descobertas pessoais, segredos de família, amizades sinceras e amizades complicadas, e um pouco de mistério, porque a gente também, além do romance, tem um pouco de mistério aqui na história, então eu recomendo muito para quem gosta de todos esses tópicos que eu citei aqui. É uma obra muito legal, com uma capa muito bonita, ó. Deixa eu mostrar ela aqui bem detalhadamente para vocês. Eu achei ela muito, muito linda. Ela tem verniz, verniz localizado aqui no título, ó, não sei se tá dando pra vocês verem. Ela tem aqui no título, tem aqui também no nome do autor de traços e tal. É uma capa muito bonita, eu vou virar aqui atrás pra vocês verem. Esse azul, esse tom aqui é muito, muito lindo. Eu amei muito a capa e a edição toda do livro e eu adorei a história, tirando esses pontinhos que eu falei aqui pra vocês. É uma história muito legal, que dá pra você se distrair, né, enquanto você lê o livro. E espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês conhecem esse livro, né, conhecem o autor, como eu disse no começo, comentem muito aí embaixo que eu quero saber. Se vocês já leram Traços, me digam também o que vocês acharam, se vocês gostaram mais de Submerso ou de Traços. Tô pensando talvez em comprar Traços para ver como que é a história. Na verdade, eu nem li a sinopse para saber mais ou menos do que vai se falar, mas eu sei que também é um livro dele. A capa também é interessante, vou dar uma pesquisada a mais porque eu fiquei curiosa. Porque eu gostei até de Submerso e quero saber um pouquinho mais de como é a escrita do Eduardo Silto, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer pedido, deixem bastante aí embaixo. Deixem aí embaixo também o que vocês acharam do livro, vocês leriam ou não. Deixem aí que eu estou muito curiosa para saber. Me sigam no meu Instagram, que eu vou deixar o arroba passando aqui na tela, que é Maria_Nascimento5. Me sigam lá, mandem direct, que eu tô sempre respondendo. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Tchau!